Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também à transformação dos nossos relacionamentos. Meu nome é Cibele Croce e hoje vou estar apresentando aqui para você um programa um pouquinho diferente. Vou falar sobre os vários tipos de mães. Pois é, estamos no mês de maio, estamos no mês das mães e me trouxe muita reflexão sobre os vários tipos de mães que existem. Aí vocês vão perguntar assim, como assim, Cibele, os vários tipos de mãe? Mãe é uma só. Aí que você se engana, tem vários tipos de mães. Então, eu vou estar falando um pouquinho de cada uma delas e também depois vou estar mostrando aqui uma dinâmica que pode acontecer num desses tipos de mães. Então, temos primeiramente aquela que é a mãe biológica, a mãe que conseguiu gerar o seu filho no ventre, aquela mãe que conseguiu ter um bom relacionamento com um companheiro, que ela conseguiu ter essa gestação. A gente pensa que é muito fácil uma mulher ficar grávida, porém não é bem assim. Tem para muitas mulheres, sim, isso realmente é fácil. Porém, tem muitas outras que tentam uma vida toda e quase não conseguem. E muitas vezes acabam partindo para outras opções de se tornarem mãe. Então, eu vou estar falando um pouquinho dessas dinâmicas aqui. A gente tem também aquela mãe que é a avó. Aquela avó que precisou dar um suporte para sua filha, por qualquer um motivo que a filha dela precisou se ausentar e ela acabou tendo esse papel de mãe na vida da sua neta. E aí aqui é um tipo bem comum de acontecer, esse tipo de maternar, digamos assim, e é um maternar onde começam a acontecer também algumas dinâmicas familiares, porque de uma forma muito inconsciente, essa criança, ao longo da vida, ela vai tendo na mentalidade dela que a mãe dela, de fato, é quem criou, que é a sua avó. Porém, biologicamente falando, isso não aconteceu dessa forma, foi a sua filha, né, que teve essa criança. E aí, o que acontece? Essa criança e também a sua avó, de uma forma inconsciente, elas acabam afastando a figura dessa mãe da vida delas. E aí, a gente começa a ter inversões de papéis dentro do sistema familiar. A gente começa a ter situações onde a vida dessa mulher que gerou essa criança é como se ela fosse um pouco excluída do sistema familiar, né? Porém, isso acaba acarretando em várias situações na vida adulta dessa menina, como por exemplo, ela talvez não ter uma vontade de ser mãe, ela achar que a maternidade também não é para ela, porque ela não quer transmitir para os filhos dela aquilo que ela não teve, né, na verdade, com a mãe dela, porque por mais que ela seja bem cuidada pela sua avó, ela cria esse sentimento, né? Às vezes não quero me tornar mãe para não repetir o que me faltou. Temos também um outro tipo de mãe, que é aquela mãe do coração, que muitos falam, né? Que é a mãe que não conseguiu, por questões naturais, vias naturais, ter seu próprio filho, gestar, e ela acaba optando por adotar uma criança. Isso é muito comum. Embora seja bem desafiador, né, as questões de adoção, de as famílias conseguirem encontrar, às vezes, uma criança que elas sintam que deve ser cuidada por elas, esse tipo de situação, ele traz também uma dinâmica muito intensa para a criança que é adotada, né? Porque de uma certa forma, muitas vezes quando ela ainda até nem conhece os seus pais, ela acaba se sentindo que ela foi rejeitada num primeiro momento. E aí essa família, essa mãe
que acaba adotando ela, que acaba se dedicando muito, essa mãe, por tudo que ela entrega, muitas vezes ainda o filho adotado não consegue receber de todo o seu coração isso, porque é como se essa mãe tentasse suprir um amor que faltou lá no comecinho da vida, né? Lá quando essa criança estava sendo concebida ainda, porque esse amor de mãe não que essa criança não vá amar essa mãe que adotou ela, muito pelo contrário, né? Ela vai ser muito grata por tudo que essa mulher fez, né? De incluir ela num outro sistema familiar. Mas a visão que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é sobre os diferentes tipos de mãe e as dinâmicas, né? Que podem acontecer dentro desse contexto nas famílias. Então, muitas vezes, né, acontece, às vezes, até da criança nem saber que ela foi adotada, por exemplo. E aí ela cresce com aquele sentimento de vazio dentro dela, porque nesse primeiro momento ela se sentiu rejeitada, ela sentiu que ela não tinha uma mãe disponível para ficar ali com ela, né? Então ela acabou sendo adotada por uma outra família. E temos também mais um outro tipo de adoção não, mais um outro tipo de maternar, que é o maternar das mães que precisam, que lutam, né, às vezes não conseguem, que acabam precisando fazer uma fertilização in vitro para conseguir ter o seu filho, né? Esse é um processo que eu vejo em muitos relatos de pessoas que passaram por isso, que acaba sendo um processo doloroso, né? Porque essa mulher, ela quer muito, ela tenta muitas vezes, inúmeras vezes, para de tantas inseminações, apenas uma conseguir realmente se fortalecer. E aí, dentro desse contexto de mãe, nenhuma mãe das que eu estou falando aqui é menos mãe do que a outra. Tá? Isso eu quero deixar bem claro. São mães com situações diferentes umas das outras, né? E no caso das mães de fertilização in vitro, eu quero explicar aqui para vocês uma dinâmica que acaba acontecendo com a criança, às vezes, que é gerada dessa forma, tá? Essa criança, ela pode ter uma dinâmica de, às vezes, não sentir, digamos assim, tanto o amor do pai e da mãe, né? Como assim, Cibele? Essa criança, claro que ama o pai e a mãe, porém, o que acontece? Essa criança, ao longo da vida dela, às vezes, ela pode acabar desenvolvendo uma consciência de que para ela vir ao mundo, precisou do esforço de várias pessoas, né? Ela precisou ser assistida por várias pessoas. E esse tipo de memória acaba ficando registrado tanto no espermatozoide quanto no óvulo quando são fecundados, né? Então são pessoas que crescem e que ao longo da vida elas podem até se sentir, às vezes, com um sentimento de invasão, né? De que a vida dela está sendo invadida por alguém, porque num processo de fertilização, acaba envolvendo muitos profissionais, acaba se criando também muita expectativa, né, do que está acontecendo, quantos que vão conseguir realmente serem formados ali. Então, isso é uma memória que os filhos dessas mães acabam carregando. E por que também, algumas vezes, será que chega ao ponto das mulheres precisarem buscar outros recursos para se tornarem mães? Pode ser que na ancestralidade delas foi muito desafiador as mulheres passarem por processos de gestação. Pode ser que antigamente não conseguia se ter muito cuidado com relação a pré-natal e outras situações. Então pode ser que muitas vidas acabaram sendo perdidas porque não se tinha um controle, né, da gestação, um acompanhamento. Então, essas mulheres, quando elas estão na fase adulta, que é o momento que a mãe, que a mulher está se colocando disponível para ser mãe, isso vem muito à tona de uma forma muito intensa.
E aí o corpo dela, por mais que o mental dela tente querer ser mãe, digamos assim, o corpo dela não dá essa permissão. Então, sempre tem um tipo de dinâmica por trás do maternar, né? Claro, são tipos diferentes de situações que eu citei aqui, mas que sempre tem um contexto por trás daquilo ali. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar de uma forma mais visual, para vocês entenderem como que é uma simulação, vamos supor assim, né, de uma fertilização in vitro, tá? Para representar um pouco essa mãe. Então, quando se tem uma situação de fertilização in vitro, temos aqui a mãe, que está representando o óvulo, né? Temos aqui o pai como representante de espermatozoide. Então, vamos supor que aqui é o espermatozoide e aqui é o óvulo, tá? E aí, o que acontece? Eles dois aqui, eles saem do corpo, tanto do pai quanto da mãe, e eles ficam um tempo, né, fora do corpo, num outro ambiente, que tem, muitas vezes, podem ter outros óvulos espermatozoides ali, né, de outras pessoas, enfim, e eles ficam um tempo nesse outro ambiente. E aí, para que tudo aconteça, tem uma equipe, um médico, tem as equipes de enfermeiros, né, tem todo o pessoal que dá o suporte aqui para que a união desses dois aqui, do óvulo e do espermatozoide, aconteça. Então, vocês conseguem perceber que de uma forma muito inconsciente, como, por mais que o pai e a mãe estivessem presentes ali no momento, é como se eles, se na memória desse óvulo e desse espermatozoide aqui, os pais não tivessem conseguido gerar eles, né? Então, isso pode acarretar um certo vazio de forma inconsciente para esse feto, essa criança, quando for gerada, tá? Então, muitas vezes, por meio de uma constelação intrauterina, é possível identificar o que o pai estava sentindo no momento que aconteceu essa fecundação, o que a mãe estava sentindo. Tem sensações e até mesmo alguns relatos de casos que foi possível, onde foi se incluído representantes para a equipe médica, para o médico, para quem estava assessorando ali, sensações, né, de que o que essas pessoas estavam sentindo ali no ambiente quando aconteceu essa fertilização. E aí, isso é muito importante de comentar aqui com vocês, que eu já li alguns relatos também, alguns casos que teve situações que, de forma inconsciente, o pai, assistindo tudo aquilo ali, ele parecia que não estava se sentindo ser pai daquela criança que estava sendo gerada. Por quê? Porque parece que faltou a força dele, né? Então, a mesma forma com a mãe, sabe? Como não conseguiram de uma forma natural, né, gerar essa criança, é como se faltasse essa força. Então, por isso que eu falei aqui dos vários tipos de mães, né? As mães que sofrem muito para ter seus filhos, aquelas que são mães adolescentes, que elas acabam tendo que reorganizar toda a vida delas, né, para ter uma criança. E isso muitas vezes, tanto para a mulher quanto para a criança, acaba sendo pesado. Então a gente diz que a mãe é a primeira fonte de amor que existe na vida de uma criança, mas também pode ser a primeira fonte de dor, de ferida, que vai surgir ao longo da vida dessa criança aqui e também que vai representar muito na vida adulta. E aí cada tipo de mãe, todas têm o seu valor igual, né? Que é o valor do cuidar, que é o valor
de prestar atenção no que está acontecendo com os filhos, que é muito essa dinâmica de tratar aquela criança de uma forma que ela crie, que ela cresça e que na vida adulta dela, depois ela possa dar continuidade à reprodução da espécie, que nem a gente diz. Então, todas as mães têm o seu valor. E todas as mães que estão assistindo esse programa aqui, ou você que está olhando, ainda não é mãe, mas está assistindo esse programa aqui, essa fala que eu estou trazendo dos diversos tipos de mães que existem, não é para você se sentir culpada, né? Se você estiver numa posição de, eu vou ser uma mãe adotiva, ou eu vou ser uma mãe que vai ter uma criança por um outro método contraceptivo. Nenhuma é menos mãe que a outra. Todas são mães da sua forma. Da mesma maneira, a gente fala isso com relação à amamentação, quando todas as mulheres, né, acabam às vezes tendo filhos, nem sempre ela consegue amamentar do próprio peito. Muitas vezes ela precisa de um outro recurso e ela não vai ser menos mãe por conta disso. Tem aquela mãe que também, ela deixa a criança o dia todo na escolinha porque ela precisa ir trabalhar. Tem aquela mãe que é mãe solo, que essa daí é uma das mães que tem que se virar em 1000 durante o dia, né, para conseguir dar conta de cuidar, para conseguir dar conta de trazer o alimento para dentro de casa. Tem as mães que acabam abrindo mão da sua vida profissional para cuidar dos seus filhos. E todas elas são mães. Todas elas com as suas qualidades, todas elas com seus defeitos. Não importa o tipo de mãe que você é. Não importa a forma como você deu a origem da vida aqui para os seus filhos. O que importa é a forma como você se relaciona com seu filho. O que importa é o que você entrega para ele, né? E assim, todos nós não estamos livres de ter situações de trauma que tenhamos vivido com a nossa mãe, né? Como eu falei aqui, a mãe é a primeira fonte de amor, mas também a primeira fonte de dor, porque somos seres humanos, estamos num processo evolutivo, e essa relação de mães e filhos, ela tem essa conexão muito forte, e com certeza existem vários erros e acertos ao longo dessa caminhada. O importante é que dentro dessa conexão, desse vínculo que se forma já dentro do útero lá, né, quando a gente está recebendo a nutrição da nossa mãe através do nosso cordão umbilical, que a gente consiga se sentir nutrido por esse amor. E muitas vezes essas mulheres que escolhem ser mães, ou essas mulheres que elas acabam se tornando mãe ao acaso, vamos dizer aqui agora das mães que não tiveram uma gestação planejada, elas também não são menos mãe. Elas apenas estão, talvez, repetindo um padrão dentro da família dela. E muitas vezes essas mulheres, elas não conseguem nem parar para observar o que elas estão sentindo e por que elas estão naquele tipo de situação. Então, ser mãe é isso. Ser mãe, muitas vezes, é a gente ter que aprender a lidar com as nossas dores. Os nossos filhos são os maiores professores que temos disponível, porque eles nos colocam em contato, muitas vezes, com coisas que a gente não teve na nossa infância, mas que a gente precisa enfrentar aquilo. Tem coisas que ficaram guardadinhas lá no fundo do baú, e quando a gente tem os filhos, a gente acaba se deparando com isso. E aí, como que a gente resolve, né? Algumas mulheres conseguem fazer diferente, tentam fazer diferente, né? E muitas vezes, até por conta de tudo que sofreram antes com seus pais, ou a indisponibilidade, talvez, da sua mãe, por uma forma de irritação, ou talvez uma forma de quererem ser melhores do que a sua ancestralidade, fazem diferente, tentam fazer diferente, mas acabam às vezes se deparando em algumas situações que, quando se dão conta, estão repetindo aquilo que viviam na sua infância. Então, uma mensagem bem simples que eu quero deixar para todas as mulheres
que escolhem ser mãe é: nunca tente ser melhor do que a sua mãe foi para você. Mesmo que tenha sido uma mãe ausente, tente ser apenas diferente. Porque você está fazendo o que você consegue com o conhecimento que você tem. A sua ancestralidade também fez aquilo que conseguia com o conhecimento que tem. E muitas vezes esse conseguir fazer algo era a sua própria indisponibilidade de estar ali presente contigo no teu dia a dia, para te cuidar. Então eu quero deixar essa mensagem de reflexão para vocês, que eu desejo que todas as mulheres que assistam esse programa, que elas consigam se identificar com um desses tipos de mães e que elas levem dentro do coração delas que elas estão sempre fazendo o melhor que elas podem, com o conhecimento que elas têm nesse momento. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se isso fez sentido, compartilha com alguém, deixe as suas perguntas também, que a gente vai tentar responder aqui no próximo programa. E eu vejo vocês num outro episódio. Até mais! Nutri meu corpo